Boa noite, galera. Tudo bem? Bem-vindos ao Papo de 30. Segunda-feira, dia 2 de agosto. Estamos aí na espera do resultado da UERJ. Toda a atenção aí por conta desse resultado. Hoje estamos aqui para falar de Dom Casmurro no Papo de 30. Toda semana eu vou colocar uma série de questões durante a semana no Stories. E sempre vou estar sugerindo temas, assuntos. E eu propus a história de Dom Casmurro. Perguntei quantas pessoas, quem havia lido Dom Casmurro, e se seria válido fazer um bate-papo sobre a obra Dom Casmurro. E uma galera respondeu que sim, seria uma boa. Mais de 80% das pessoas que responderam a caixinha de pergunta, a enquete que eu fiz, falaram que tinham lido o Dom Casmurro pelo resumo, ou pelo bate-papo, ou pelas conversas aleatórias nas aulas de literatura. Fora isso, a pessoa nunca tinha lido. Então, nós estamos aqui com o Papo de 30 hoje para falar de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Dom Casmurro, é importante que nós tenhamos essa ideia clara, é um livro que foi publicado em 1899. E esse livro, ele é um gênero, tem aí, no caso, ele pertence a um gênero literário que é o narrativo, pertence a um estilo de época que nós chamamos de realismo, e o tipo de narrativa é um romance. Então, é um tipo de romance realista. E nós sabemos que os romances realistas, né, têm Machado de Assis uma grande referência. Machado de Assis é considerado o maior escritor realista brasileiro. Dom Casmurro é um livro que fecharia uma trilogia iniciada com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que, quem não leu, eu sugiro que leia. É um livro bem interessante, porque ele consegue traçar um perfil bem interessante da sociedade brasileira, da sociedade carioca, principalmente, ali do século XIX. E o Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance de ruptura com a escola romântica. Com o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa, aqui no caso, a buscar uma nova forma de narrar, uma nova forma de contar a história. E aí, dentro desse novo mecanismo, dessa nova forma de contar a história, você tem aí uma postura diferente do narrador. O narrador, ele se coloca de uma forma que procura ter um olhar crítico sobre a sociedade burguesa aqui do Rio de Janeiro, capital, procura mostrar e apontar aí as hipocrisias que estão presentes na classe burguesa e vai, claro, trazer para a gente um olhar que até então era encoberto pelo romantismo. O grande assunto do realismo acaba sendo o adultério. O adultério é a grande marca desse romance. E é em cima disso que Dom Casmurro, né, ganha uma certa repercussão, porque muita gente fica com a pergunta, afinal, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? E aí eu pergunto, você leu o romance? Não, não li o romance. Aí fica difícil. Capitu é uma das personagens mais sedutoras, né? É uma das personagens mais fascinantes da literatura. E o fascínio Capitu, a gente admira Capitu pelo olhar do Bentinho, porque o Bentinho não dá a palavra a Capitu, ele apenas reproduz, ele apenas fala por ela, mostra o mundo pelo olhar dela, e ela vai nos seduzindo e vai nos tomando conta pelo imaginário e pelo olhar do personagem Bentinho, que é o narrador da história. É muito importante aqui, vamos tentar localizar. Dom Casmurro, como eu falei, é um romance publicado em 1899, é um dos romances mais importantes do realismo brasileiro. Ele, no caso, é um livro em que nós temos um personagem, que é o Dom Casmurro, que no primeiro capítulo ele propõe-se a fazer uma metalinguagem e explicar de onde vem esse nome Casmurro, e aí ele vai relatar um episódio em que ele está sentado no trem e um vizinho que ele conhecia de chapéu, que passava por ele, na rua, senta no bonde e, de repente, quando vão conversando aleatoriamente, o cara puxa alguns versos e começa a ler esses versos para ele no trem. E ele diz que não pode ser que os versos não fossem tão maus, mas ele acaba cochilando em alguns momentos. Num dos momentos ele percebe que o cara já estava amuado, percebendo que ele estava lendo tudo, pensando que o cara estava interessado e o cara estava cochilando diante dele. Então, ele acaba guardando os versos, fica amuado com o nosso narrador e sai a falar mal dele.
chamando-o de Casmurro. Então, Casmurro, aquele sujeito reservado, mal encarado, o sujeito que seria, no caso, antipático, é o apelido que ele ganha. O Dom, como ele diz, surge dos amigos, né, para dar ares de fidalgo, e começaram a chamá-lo de Dom Casmurro. Sabendo por que Dom Casmurro, ele vai dizer que ele mora sozinho, no bairro Engenho Novo, na sua casa, e ele procura atar duas pontas da vida, a infância com a velhice, para tentar explicar para a gente por que ele está naquela condição, como ele chegou àquela condição, como que ele chegou àquele estado de estar sozinho ali naquela casa. Bem, aí entra Capitu na história. Ele vai começar a falar de Capitu e dizer que tudo dá errado por conta de Capitu. Quer dizer, Capitu é aquela menina que lá na infância eles brincavam juntos no bairro de Mata Cavalos. Eles têm ali, no caso, começam a ter uma proximidade. E nessa proximidade, aí Capitu começa a articular com Bentinho para ele não ir para o seminário, porque ele estava prometido. E aí tem uma questão bem interessante, né? Que a dona Glória, mãe do Bentinho, havia perdido o primeiro filho. Flavinha, sempre culpa da mulher. Mas esse daí é uma das leituras que eu acho mais interessantes que se tem aí sobre Capitu, né? É justamente mostrar esse olhar da sociedade em relação à mulher. Eu acho bem interessante essa discussão dentro da obra de Dom Casmurro. Mas o que acontece? A dona Glória havia prometido que, se o próximo filho dela nascesse com saúde, ele seria encaminhado ao seminário. E como o nosso amigo Bentinho se apaixona por Capitu, o que acontece? Se ele fosse para o seminário, ele não poderia se casar. E ele estava querendo casar. Só que ele arma com o grande José Dias, né? Que é o sujeito que mora na casa dele, mas não é da família, é um cara que é o agregado, né? A famosa figura do agregado. Pode começar a ler que você vai gostar, Flavinha. Você vai gostar. E aí o que acontece? Ele não consegue, ele vai para o seminário. E lá no seminário ele conhece o grande amigo dele, que é o Escobar. Escobar, o amigo, e lá eles acabam se tornando confidentes, amigos. E ele revela para esse amigo que ele não nasceu para aquilo, ele não serve para o seminário e que ele queria sair do seminário. E aí acaba saindo, né? O Escobar dá uma ideia para ele e ele consegue aí articular, pegar um garoto órfão e colocar no lugar do Bentinho para ser aí, vai para o seminário e o nosso amigo Bentinho fica fora. E ele voltando, saindo ali, ele vai poder encaminhar, se formar, se torna um bacharel em Direito e o Bentinho deixa de ser Bentinho e se torna Santiago, ou advogado, bacharel em Direito, que se casa com Capitu. Posteriormente, o Escobar também deixa lá o seminário e se torna comerciante. Mas os laços de amizade deles ficam muito fortes. E ele acaba se casando, né? O Escobar acaba se casando com a Sancha, muito amiga da nossa amiga Capitu. E desse relacionamento, dessa proximidade, dessa intimidade aí, tudo vai bem, tudo vai acontecendo sem grandes transtornos, até que acontece o grande episódio, a morte do Escobar. Quando acontece a morte do Escobar, ali começa a fixação do nosso personagem narrador, que começa a achar que Capitu era muito mais do que uma mera amiga. Ela seria amante do morto. Nesse momento, que eu acho um dos momentos mais belos ali da nossa literatura, a narrativa que ele constrói sobre o olhar do Bentinho, sobre a mulher que está ali consolando a amiga à beira do caixão e que no ato de desespero, quer dizer, enquanto todo mundo está chorando, Capitu mantém-se ali parada, pávida, sem chorar. Quando ela chora, a lágrima dela é aquela lágrima, no caso, que seria de culpa. Então ela seca de uma forma rápida e fica olhando para ver se alguém tinha percebido que ela tinha um olhar tão fixo, tão apaixonadamente fixa, quer dizer, como se ela fosse a viúva, sem ter aquele posto. E a partir dali ele começa a relacionar uma série de coisas. Tipo, ele começa a dizer que o filho dele, o Ezequiel,
é parecido com Escobar. E ele vai começar a ter essa questão, a relação dele com o filho vai se tornando cada vez mais distante, porque em cada movimento, em cada ação, em cada comportamento da criança, ele enxerga o Escobar, ele enxerga o falecido. E aí, isso vai crescendo de tal forma que ele vai tentar o suicídio, o nosso amigo Bentinho, só que na hora H do suicídio, o filho entra no escritório e ele sugere que o filho tome café, aquele café envenenado. Só que no final ele acaba não deixando, quer dizer, Capitu acaba entrando e ali há uma discussão, e a grande discussão que acaba acontecendo envolve justamente o quê? O nosso amigo o Bentinho, ele acaba sugerindo que o filho não é dele, e a Capitu acaba dizendo que o Bentinho é tão fanático, tão doente, que tem ciúmes até dos mortos. Até os mortos ele tem ciúme. Então, o ciúme dele seria um ciúme doentio, patológico. E eles acabam, quer dizer, eles não se separam. Mas o que eles fazem para o olhar da sociedade? Eles vão para a Europa, para a Suíça. Capitu fica morando lá na Suíça com Ezequiel, ele volta sozinho e fica aquela coisa, ele fica fazendo algumas viagens. Quer dizer, ele dá desculpa que ela foi morar no exterior, ele ficou aqui por conta de questões de negócios, de trabalho, e por isso que ele está aqui, enquanto a esposa está lá fora. Então é uma forma dos dois ficarem distantes. Até que Capitu vai morrer, Ezequiel cresce, amadurece, e quando os dois se reencontram, ele vê Escobar em pessoa na frente dele. Aí pronto, ali ele rolaria aquilo que seria a confirmação do adultério ocorrido no passado. Essa aí é a história, no caso de Dom Casmurro. Agora, a gente tem que lembrar que quem está contando a história é Bentinho. Bentinho é quem está contando isso. E aí nós temos um homem que já está velho, um homem que teve um momento em que ele foi alimentando dentro de si uma série de questões, e ele vai justamente o quê? Ele vai construir, e ele vai enxergar, e ele vai contar os fatos, ele vai dar mais destaque ou vai omitir questões que, diante da subjetividade dele, ele vai usar para poder o quê? Ratificar que ele é vítima de uma mulher que era manipuladora, uma mulher que era sagaz, uma mulher que o traiu no seu amor. Quer dizer, ele, quando se casa com a Capitu, Bentinho ali, quer dizer, a posição de submissão não era da Capitu em relação a ele. No caso, ele que é totalmente submisso a ela. E ele mostra em alguns momentos o ciúme, quando ele vai à festa com ela e os homens teriam ficado olhando para ela porque ela foi com os braços despidos, e isso causou ciúme. Então ele até começou a não ir a eventos, e quando foi, passou a pedir que ela cobrisse os braços para poder rolar uma certa descrição. Então, o que acontece? Nós temos aqui um romance, no caso, que o grande problema é esse, é que ele é monofônico, ou seja, nós só temos a voz de Bentinho. E como nós só temos a voz de Bentinho, nós só vamos ouvir e ver aquilo que ele quer. Então, tudo que a gente lê, tudo que nós enxergamos na obra, passa pelo olhar do Bentinho. Escandalosa aí que está, né, Bia? Grande Beatriz. E aí, Letícia? Boa tarde. Que eu acho que é um livro para a gente pensar, né? Um livro para a gente... Eu acho que Machado ali está usando o romance para mostrar como que a nossa sociedade é hipócrita, né? Como que a nossa sociedade ela sempre foi, essa sociedade patriarcal, ela é uma sociedade, no caso, um tanto quanto falsa, porque é uma sociedade que... Sim, mas aí que está, né? Mostrando os braços, isso daí no caso da época. Veja bem, o cara, se você está como um homem, e aí fica aquela lição, né? Se você está com um homem e que esse homem não se sente seguro ao lado dessa mulher, a mulher não tem que mudar, né? Ela tem que mudar de homem, tem que deixar o homem de lado, porque o cara não merece a companhia dela, né? Aqui a Marina está falando, sou completamente apaixonada por esse romance, da época distante, mas retrata a hipocrisia do século XXI.
É uma hipocrisia que sempre existiu, né? No momento que você defende a sociedade conservadora, a gente tem que saber que a sociedade conservadora, ela pede e ela quer, ela luta para manter determinados valores e não mudar esses valores. Então, assim, é muito preocupante que a gente hoje tem, apesar de todas as leis, de todos os avanços sociais, eu acho que é uma reflexão a gente perceber por quê, e até botei isso como tema de redação na semana passada, mesmo com todas as leis, mesmo com todas as questões que nós fazemos de propaganda, e hoje você tem uma voz muito forte das mulheres colocando isso, é preocupante nós percebermos a quantidade de casos de homens que se deixam filmar batendo em mulheres, agredindo mulheres de forma covarde, e vai para a rede social justificar a ação. E pior, né? Ganha seguidores. O tal do DJ Ives, ele bateu na mulher, foi filmado, e surgiu o homem passando pano e defendendo isso daí. E pior é ver mulheres seguindo o cara e apoiando o cara. E aí que tá, é uma questão que a gente para pensar assim, o Bentinho. Aí que tá, o Bentinho, Marina, ele é um cara, eu acho que a gente tem que enxergar 3 momentos, né, na obra. Tem o Bentinho, que é o adolescente, nós temos o Santiago, que é o homem que se casa com o Capitu, e nós temos o que seria o Dom Casmurro, aquele cara solitário, isolado, amargo, e que ele não reconhece os problemas dele. Essa é a grande questão. Eu acho que o Bentinho, ele não te dá, em nenhum momento, essa noção de que ele errou. Ele, enquanto homem, foi extremamente frustrado, foi extremamente infeliz. Mas é mais fácil culpar a mulher e colocar a culpa na mulher do que eu assumir que eu falhei. É essa a grande questão aqui. E é aí que vem a hipocrisia, né? É a mulher que está com os braços despidos que faz com que os homens olhem no caso, para ela. É como hoje, o cara vai sair com a garota está com mini saia. Ah, você tá comigo, não sai de mini saia. Aí a garota vai lá, volta, tira a mini saia, bota outra roupa para poder sair com o cara. Pô, se eu sou mulher, eu falo, então faz o seguinte, vai você para um lado que eu vou para o outro, mini saia, tchau. Se a gente se encontrar em algum momento no universo, a gente fica aí. No momento que você começa a aceitar e a se submeter a determinadas questões, você está justamente dando uma carta branca para o cara começar a exigir outras coisas. Isso daí é histórico. Isso daí não tem nada a ver. Eu acho que é essa discussão que está ali sendo colocada. Quando o Bentinho começa a querer enxergar em Capitu todos os defeitos morais, todos os defeitos éticos, a questão da mentira, da mulher adúltera, da mulher que seria a cobra, a traiçoeira da história, isso daí, todos esses requisitos, é para justamente dentro da nossa sociedade, que não lê o livro, que não conhece o livro, mas que compra o discurso, né? Ah, se o cara está dizendo que a mulher traiu, é porque a mulher traiu, né? Nenhum cara acha que a mulher traiu se ela não traísse. A pessoa nunca leu, mas a pessoa ela pega o gancho para poder falar, e aí, Capitu traiu ou não traiu? Isso não é nem o fato principal do livro. Eu acho que o livro caminha para várias questões que passa pela questão do casamento, a questão social. Bentinho, a forma como Bentinho narra, fica parecendo que Capitu, que era uma menina pobre, se casou para dar o golpe do baú, porque ele era um cara abastado, ele era um cara de dinheiro, a família do Bentinho tinha dinheiro, e a família de Capitu era uma família pobre. E que, a velha história, né? Dentro daquele cortejo de casamento era uma questão de negócios. Vamos deixar bem claro, a menina rica casa com o cara rico, porque não é para dividir, é para somar riqueza. E no momento em que eu me caso com uma menina mais pobre, o que leva a menina mais pobre a se interessar? A Capitu, eu não devo ter falado aqui, mas Capitu é de Capitolina, a capitã, uma mulher de personalidade forte, uma mulher determinada, uma mulher que tem consciência de suas ações, a mulher que tem valor. E já, grande beijo. Estou falando de Capitu. E já, quem não sabe aí, professora de português, professora aí, presente
professor de literatura, português, redação, seja bem-vindo. E aí o que acontece? A gente tem uma linha que é a capitolina. E até hoje, você falar que você está dentro de um relacionamento, que você tem uma mulher de personalidade forte, eu estava até brincando com o pessoal isso. Por que aquela frase, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Por que não se coloca que ao lado de um grande homem está uma grande mulher? Por que a grande mulher tem que ficar atrás do homem? Essa frase é uma frase extremamente picareta e extremamente machista. Como se o homem só coubesse ao homem o protagonismo. Só o homem que pode ser. O Brasil não aceita uma presidente mulher, uma presidenta. Não aceita. Por que não aceita? Porque você tem aquela questão de que a mulher não cabe à mulher o cargo da liderança. A Trajano, do Magazine Luiza, a Luiza Trajano é uma prova de que a mulher pode sim ser líder, ser competente e conseguir, no caso, ter uma visão muito mais humanista do que muitos homens no poder. Então, assim, esse discurso da mulher, que ela é manipuladora, é controladora, que a mulher é perniciosa, a mulher que a saúde do lar depende da boa mulher, a boa mulher é que vai fazer com que o casamento funcione. Se o casamento está ruim, esse casamento aí passa pela questão da mulher. Então o livro, ele coloca essas questões e ele coloca essas ideias para a gente pensar e para a gente, no caso, refletir. Eu acho que a gente tem que pensar muito quando estiver lendo esse livro, quem pegar o livro para ler, como a Flávia está falando aí. Obrigado, Marina, obrigado. Mas eu queria que você pegasse o livro para ler, galera. Procura pensar nisso. Procura pensar que nós estamos lendo um livro de um homem que tenta justificar a falha da vida dele, os problemas da vida dele, culpando alguém. Isso não é uma coisa só do Santiago. É uma coisa nossa, do ser humano. Muitas pessoas não assumem as suas culpas, não assumem as suas questões e não têm a humildade para poder chegar e falar o seguinte: se eu errei no passado, eu vou pegar o passado como lição para não errar no presente. E aí, mas as pessoas tendem a culpar o outro, por quê? Para poder tirar a sua própria culpa. E é isso que você tem que fazer uma reflexão quando estiver lendo Dom Casmurro. Sinceramente, eu não acho que a questão da traição, o possível adultério de Capitu, seja a coisa mais relevante do livro. Eu acho que você tem que perceber como que uma sociedade, não existe felicidade numa sociedade hipócrita. Não existe a mínima possibilidade de felicidade onde há hipocrisia. Não há como você construir uma saúde familiar boa se você tem um marido que violenta a esposa, que xinga a esposa, que tortura a esposa, que é um verdadeiro demônio da relação, porque, cara, é uma questão muito simples. Isso daí, a lógica, a relação que se constrói é você justamente estabelecer um equilíbrio, o prazer da convivência, o prazer de estar junto. E se você constrói um casamento por interesse, se você mantém um relacionamento sem construir, sem você perceber que não há a palavra amor, e pior, não tem o gesto amor, o que acontece? A gente vai ter uma série de bentinhos. E aí a gente fica vendo, né? Quando a gente abre o jornal e fica vendo que o marido bateu na mulher, cara, você vê, as pessoas dizem que o casamento perfeito começa dentro de uma igreja. O cara, diante de Deus, faz a promessa, o cara pega a Bíblia e o escambau. E o cara, quando depois passa 1 ano, 2 anos, o cara que jurou respeitar, amar, ficar na alegria, na doença, o cara fica possuído e começa a querer agredir a mulher, violentar a mulher, e todo aquele juramento, toda aquela coisa da Sagrada Família, do Sagrado Coração, blá, 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 é só falar a boca para fora. Essa que é a grande questão. Então, assim, hoje a gente fica vendo muita gente casando, mas também a gente fica vendo muita gente separando. E dentro dessa reflexão aí, tem até um professor que lançou um livro recentemente falando que haveria uma troca de casais em Dom Casmurro, diante da proximidade de Bento Santiago com Ezequiel e da Sancha com a Capitu, sugere-se aí uma troca de casais. Quem vai ler o livro aí de novo, você vai ter uma passagem aí que
Bentinho diz que a Sancha teria apertado a mão dele muito além da conta e que ele achou-se desleal por trair o amigo. Olha só, você vai ler essa passagem aí e assim, procure pistas e procure observar quando o Bentinho vai disser que Capitu era mais mulher do que ele, homem, ele não está elogiando a nossa amiga Capitu, ele está dando munição para você alimentar a ideia de que Capitu era a manipuladora, que a Capitu era aquela que não valia nada, que Capitu era ardilosa, que ela estava sempre, que aquela frase, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, como José Dias diz, né? Ele é retomado em vários momentos. E tem os olhos de ressaca, aqueles olhos que atraem a pessoa e que faz a pessoa se perder. Então, Capitu é uma personagem que vale a pena você ter os olhos gentis com ela, vale a pena você ler com calma e não ceder aos encantos e à patologia do Bentinho. Sempre que me perguntam, Monteiro, Capitu traiu? Já falei isso aqui, mas eu sempre digo, se Capitu não traiu, perdeu a chance, porque Bentinho era muito chato. Então, dentro dessa postura e dentro dessa questão, fica o convite à leitura Dom Casmurro. Fica aí um convite, como eu já falei, é um romance, dependendo da edição, tem 148 páginas. Eu acho que é interessante você perceber essa tripartição que eu falei aqui. O início, que começa o Dom Casmurro, que vai à infância falar do Bentinho, lembrando que Bentinho, Bento, é o benzido. Bento, benzido, participe passado, dá uma ideia de passividade. O Bentinho, criança, que se apaixona, que vai para o seminário, que quando sai do seminário vai estudar e se tornar bacharel de direito, aí não é mais Bentinho, ele se torna o Bento Santiago, e você aí tem, ao final, no terceiro momento aí, você tem aí no caso a última parte, que seria o Dom Casmurro, que volta aí, o Dom Casmurro lá do início, que volta ao final, mostrando a sua solidão. Então, sim, tem quadrinhos. O quadrinhos, o cara procura selecionar os fatos que ele considera mais importantes para poder concatenar a história. E Letícia, é a história. Antes de trair, separa. Pô, se a coisa não está legal, se você está com uma pessoa, a pessoa não está legal, separa. Pô, vai tocar a vida. Eu vejo o cara aí, 20 anos, porque eu tenho que arranjar amante. Cara, amante o quê? Separa, deixa a pessoa viver e vai viver a tua vida. Cada um vai lá, como diria o grande Reinaldo, né? Grande mestre do pagode. Nada de papel assinado. Se não deu certo, é cada um pro seu lado. Pô, vai ser feliz. A vida é curta demais para você chegar e ficar pensando, porque o adultério... Cara, a questão toda aí é que a nossa sociedade, né, que não aceita, gosta de viver de aparências, e aí que entra o olhar crítico de Machado, boa parte dessa sociedade, do homem que frequenta a igreja, carrega a mulher na mão, fica posando com o filho, com a família, que fica falando que é a favor da sagrada família, papá. Aí você descobre que o cara tem amante, quando não é o amante, mas o cara tem a amante, mantém as aparências sociais, joga para a torcida. Eis a questão. E aí, essa ideia da Sagrada Família, da família tradicional, a família tradicional é a esposa calada, sendo maltratada pelo marido, normalmente tocando terror com os filhos, não aí, no caso, tolhendo dos filhos a sua liberdade de escolha, e você, no caso, tendo que observar isso. Quer dizer, tudo é aparência, é a preocupação com a opinião, o mundo da opinião aí, que é o que ele teria aí. E Letícia, é típico dos romances realistas colocar essa questão do adultério. O adultério era uma marca da elite. A elite, os caras vendiam o discurso de felicidade, mas na prática era, no caso aí. E naquela época, desquite, veja bem, como a Marina está colocando aqui, né? Naquela época não tinha separação, mas eu estou falando hoje, Marina. Eu não estou falando aí eu estou deixando o Capitu de lado, eu estou falando de hoje. Estou falando que hoje você ainda encontra essa questão, quer dizer, o cara está aqui, o cara só está namorando, mas o cara está namorando uma e está com outra que é amante, que é outra peguete, ou que é enrolete, sei lá o quê. E
tá tudo bem, vai daqui, vai dali. E o pior é quando você bota casamento na história, porque aí você acaba construindo uma mentira e que você fica mais preocupado com a questão da aparência social. E, veja bem, o que trabalha com aparência, né, é isso que o realismo ataca. O realismo ele vai dizer que o ser não é a mesma coisa que o parecer. O cara quer parecer fiel, mas o cara não é. Veja bem, o homem sempre traiu a mulher, o homem sempre teve amantes. Veja o clipe Amor, I Love You, da Marisa Monte, que mostra isso. Agora, a mulher cabia justamente a fidelidade. Quando a mulher é pega traindo o marido, aí ela é, no caso, a condenada. Mas só que aí que tá, né? Se ele resolvesse a situação, a gente não estaria discutindo romance. Eu acho que a maior frustração de muita gente que lê o romance é porque você termina o romance com aquela pergunta, né? Traiu ou não traiu? Eu acho que a grande questão aí, no caso, é você perceber que Machado ele lança uma grande interrogação sobre os valores que a sociedade prega até os dias de hoje, né? Sim, passa pano direto. Tem filho na história, seja rica, pobre, como eu estava vendo uma mulher rica que apanhou do marido e que quando rolou a denúncia e tudo mais, quando perguntava por que ela não se separava do marido, ela dizia, né? Se ela se separasse do marido, ela ia perder contratos, ela ia perder várias coisas. Então a violência acaba consumando e acaba acontecendo porque a mulher ela não quer perder o status. Quando a mulher é pobre, muitas delas acabam suportando a violência do marido porque elas não têm lugar para ir. Normalmente a violência, quando acontece, o marido expulsa a mulher de casa com filho e tudo. Eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo um tempo que o marido chegou, expulsou mulher e filho de casa. O cara é piloto de avião, o cara dinheiro pra caramba, expulsou a esposa, filho. Dane-se, vai para a justiça. E a mulher sem dinheiro, como é que ela vai entrar na justiça? Então, assim, você não escolhe classe social, não escolhe um grupo específico, você vai ver que envolve qualquer camada social e que é uma questão que, infelizmente, está presente na nossa sociedade. Madame Bovary, Flaubert, é o grande pai aí do romance realista. Eis a grande questão, minhas caras. Eu só queria lançar a semente da discórdia para poder mostrar para vocês que a leitura de Dom Casmurro é um livro muito atual, é um livro pertinente, é um clássico da literatura, pela maestria com que Machado consegue construir a história de uma forma precisa, cirúrgica. O vocabulário, toda a construção das cenas, a gradação de ações, tudo isso é construído com a coerência fantástica que faz você ficar ali, preso à história, preso ao momento, e você fica pensando, caramba, isso aqui é ainda coisa do nosso tempo. Não é de 1899, é coisa de qualquer tempo, é universal, presente em qualquer sociedade. Então, se você não lê, se vocês não conhecem o livro, lê o livro e depois me fale o que vocês acharam. Vou deixar uma caixinha de perguntas para poder saber o que vocês falaram aí. Essa semana eu vou deixar umas sugestões de temas de aula para a semana que vem. Hoje fui para falar de Dom Casmurro, um clássico realista de Machado de Assis, um autor que para muita gente é difícil de ler, mas para mim é um autor essencial para entender um pouco da nossa sociedade, do mundo, o que é a sociedade naquele período ali imperial, quem era a nossa classe alta, quem era a nossa elite e como esses valores dessa elite ainda permanecem em nossa sociedade. Então, valeu a presença, valeu essa participação, essa polêmica aqui. É um livro apaixonante e espero que no próximo Papo de 30 eu traga outro tema, outro assunto. Vou deixar uns assuntos aí sugeridos durante a semana e vocês aí escolhem, votem, participem. E aí a gente, segunda-feira, está aqui colocando. Sim, minha cara, é papo de 30 porque são 30 minutos. E já estão 35 minutos de bate-papo. Mas eu deixo aí a semente para vocês.
Continue comentando, compartilhe nas redes sociais, fale o que você leu, tire sua frase favorita de Dom Casmurro e a gente vai conversando. Valeu, Letícia. Obrigado mesmo pela participação aí, pela interação e obrigado a todos vocês que estão aí. Mariana, saudades. Grande Mariana, grande beijo para você. Flavinha, valeu. Estamos aí esperando o resultado, tá bom? E o bate-papo aqui é super rápido, passa muito rápido aqui, tá bom? Valeu aí, galera. Dani Dutres, que entrou agora aí. Um abraço, tudo de bom. E até a próxima. Segunda-feira que vem tem mais um Papo de 30. Esse papo vai ficar no IGTV e lá no canal do Monteiro. Então, se puder ajudar a divulgar, deixa aí, tá bom? Beijão, saudade também, Marina. Tudo de bom. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.